Agora recebendo o secretário de Esportes de Blumenau, Paulo Roberto Demarque Mundi. Paulo Mundi, que está com a gente, recém-chegado de Concórdia, com o título dos Jogos Abertos de Santa Catarina, né? 44º título de Blumenau na competição. Bom dia, Paulo. Obrigado pela participação. Ora, Jorge, é um prazer estar aqui contigo novamente. Fazia um tempo que a gente não conversava, não é? E bom dia aos teus ouvintes aí. É um grande prazer estar aqui conversando com você e trazer algumas informações a respeito aí dessa nossa 44ª vitória, né, em relação aos Jogos Abertos. Resume para nós essa conquista, Paulo. Olha, te confesso que assim, é um negócio interessante. Há 54 anos atrás, Jorge, eu fui, em 1970, eu fui a Concórdia como atleta da delegação de natação, da delegação de Blumenau na modalidade de natação. E tive agora o privilégio e a oportunidade, né, através do convite do prefeito Mário e da vice Maria Regina, de chefiar a delegação de Blumenau nessa realização da 63ª edição dos Jogos Abertos. Blumenau participou com o maior número, foi a maior delegação da história de Blumenau, em torno de 536 integrantes, entre dirigentes, equipe de apoio da secretaria e atletas. Não é? Participamos de 100% das modalidades oferecidas, inclusive com as 3 que foram de demonstração. Não é? E a emoção e assim, a competição em si, ela na realidade até sexta-feira, que nós estávamos ali disputando ponto a ponto com São José, e estava assim, uma hora 2 pontos para nós, outra hora 1 ponto para eles, 2 pontos para eles, 3 para nós e tal, e a emoção começou a tomar conta, né? Sabe? E aí realmente a performance de 2 modalidades no sábado é que fez a diferença, que foi o tênis, né, e o karatê, tanto masculino quanto feminino, que superou a nossa expectativa e acabamos, né, tendo sucesso e fechando com 19 pontos de diferença em relação a São José. É uma conquista e tanto até o último dia da competição, né? Como nos velhos tempos de Jogos Abertos Santa Catarina. Aliás, por falar nessa questão dos velhos tempos, Joinville e Florianópolis sempre foram os principais rivais de Blumenau. E Blumenau sempre a cidade a ser batida nessa competição. Nos últimos anos surgiu Itajaí com uma força esportiva muito grande. Agora, São José, eu confesso que é uma novidade, né? Olha, Jorge, foi uma surpresa para todos, inclusive um dos maiores assuntos, né, principalmente da metade dos jogos para frente, foi a performance de São José, exatamente dentro daquilo que você colocou, de que ela não vinha com tradição em modalidades. Né? E historicamente sempre era assim, Blumenau, Joinville, Florianópolis, Chapecó e tal, que eram os municípios que mais se destacavam. E hoje, para se ter uma ideia, Joinville na classificação geral terminou em 11º. Itajaí foi a 3ª colocada. Mas a diferença de pontuação entre Itajaí e Blumenau, né, Itajaí fechou com, se eu não me engano, 93 pontos e nós fechamos com 210. Não é? Eu estou fazendo uma avaliação técnica e de dados, de fatos e dados, para buscar qual é a razão disso. Num primeiro momento, me pareceu o seguinte, São José fez um número, mas assim, bastante elevado, de contratação de atletas, que a gente chama, né, normalmente eu chamo isso de paraquedista, né? Aquele que vem, desce ali, participa e vai embora. Blumenau não praticou isso, Blumenau já teve esse tipo de atitude em anos anteriores, mas são páginas viradas. E o que a gente acha que fez com que houvesse essa diferença, o que particularmente eu sou frontalmente contra isso, né, foi esse nível de contratação. Né? E isso denigre, na minha opinião, acaba denegrindo e acaba diminuindo o próprio valor dos Jogos Abertos.
Porque eu entendo os Jogos Abertos, na época em que eu participava, lá da década de 60, final dos 60, 70, nós éramos eminentemente e 100%, Jorge, 100% amadores, vamos dizer assim. E a gente competia, era pau a pau, ponto a ponto, e era uma competição extremamente sadia. Eu vou contar aqui, como diz assim, eu vou contar o milagre, mas não vou dar o nome do santo. Né? Mas assim, nós estávamos na entrega, numa cerimônia de entrega de uma modalidade, e a técnica estava do meu lado e tal, daqui a pouco ela virou para mim e disse assim, secretário, isso aqui está parecendo um campeonato sul-americano e um campeonato brasileiro e não os Jogos Abertos. E eu não entendi. Eu disse, eu não entendi. O que aquela lá, ó, e tal, aquela lá é carioca, aquele lá é de Pernambuco, o outro é de São Paulo, o outro é de Curitiba, o outro é de Porto Alegre, o outro é do Paraguai, o outro é da Argentina. Como foi a primeira vez que eu fui como dirigente e eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar, eu acompanhei todas as competições, todas da delegação de Blumenau. Né? Eu fui a todas as competições, as quadras locais, piscina, stand de tiro e tal. E lá a gente começou a verificar de que não tinha mais aquela integração que tinha entre os atletas dos municípios e tal. Era um pessoal totalmente desconhecido. Um não conhecia o outro. Não. Incrível, Jorge, incrível. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Paulo, é bom a gente lembrar que a gente já passou por isso também, né? Blumenau já teve uma fase de contratar atletas de fora. Eu acho que isso começou mais aí na década de 1980, 90, 2000. Exato. A gente viveu porque Blumenau tinha uma hegemonia muito forte. Aí Joinville, se eu não me engano, e Florianópolis começaram a tentar se reforçar para tentar quebrar essa hegemonia. E Blumenau, para não ficar atrás, acabou fazendo a mesma coisa. É verdade. O problema é que os Jogos Abertos de Santa Catarina, né, uma competição que chamava atenção em todo o estado, acabou perdendo a força, né? Acabou perdendo o interesse. Interesse até de próprios atletas, das próprias cidades. Interesse das cidades e da comunidade em prestigiar, tanto é que eu não sei se você viu algum ginásio cheio lá em Concórdia. Muito pelo contrário. Uma falta também de divulgação muito grande dos organizadores, isso não é de hoje, isso já vem de um tempo, um desinteresse da própria imprensa em valorizar e acompanhar tudo isso, porque num tempo chegou-se a se discutir isso. Pô, mas peraí, cara, estão se gastando tanto dinheiro para levantar um troféu e no outro dia ninguém mais lembra disso. É verdade. E o que de legado, Paulo, fica para uma cidade, né, que vence a competição? Por exemplo, que legado o Blumenau vai ficar dessa competição, né, para o esporte? Ou no que isso pode ajudar a gente a desenvolver melhor o esporte para a comunidade, que é o que, na verdade, o que interessa, né? Olha, Jorge, quando eu aceitei o convite do prefeito Mário e da vice Maria Regina para assumir a secretaria, eu tinha esse tipo de preocupação. Tá? Eu fui sempre contra essa estratégia, vamos dizer assim. Não vou aqui entrar no mérito, até porque não tinha conhecimento um pouco mais aprofundado, mas nós fomos para esses Jogos Abertos com praticamente não, eu posso se afiançar que a Secretaria do Esporte não pagou absolutamente ninguém para representar Blumenau nessa 63ª edição. Já são atletas que competem pela cidade formados aqui. Que são uma parte formados aqui, outros que têm relação com Blumenau, que já competiam por Blumenau anteriormente. E eu tive até algumas manifestações de ex-atletas de Blumenau, que hoje competem por outros municípios e que vieram me perguntar se eles gostariam de retornar a participar com a camisa de Blumenau. Um outro dado, um outro fato, nós perdemos o mata-mata do bolão 23 masculino para Florianópolis, que 65%, eu estou levantando ainda esses dados, mas em torno de 65% dos atletas da equipe de Florianópolis eram ex-atletas ou são atletas residentes em Blumenau que estavam jogando por Florianópolis. Né?
Então, eu acho que assim, um dos grandes legados, como você colocou, para Blumenau, é que nós tivemos vários atletas no remo. Eu vou te dar um exemplo, não é? Que foi assim, a Regina no xadrez foi a 37ª participação dela nos Jogos Abertos em 40 anos. Ela só não participou de 3 porque não tiveram a edição dos Jogos Abertos. Então nós tivemos um exemplo da Regina com 37 participações e o exemplo do Ian no remo, não é? Que está indo para o Campeonato Brasileiro e para o Sul-Americano, que é oriundo da escolinha de remo, que é oriundo da iniciação esportiva. Aqui do América. Que é do América. Tá? Então, um resultado, uma vibração, eu até me emociono, porque assim, toda a equipe de remo, masculina e feminina, de Blumenau, é oriunda da iniciação. E a secretaria, quando a gente pegou a secretaria, e eu conversei bastante a respeito disso com o prefeito Mário, e ele disse o seguinte: Paulo, nós vamos investir na iniciação esportiva. Eu quero investir na iniciação. E nós seguimos essa determinação do prefeito, e eu particularmente participo dessa visão, porque eu acho o seguinte: não adianta nós irmos lá e sermos campeões dos Jogos Abertos se nós não deixarmos um legado ou não construirmos alguma coisa. Não é? Então, essa foi a nossa posição desde o começo. Não é? Eu acho que a gente fez bastante, mas eu acho que tem muito ainda por fazer. Não é? Nós defendemos que a iniciação, e hoje, na prática, em Blumenau, existe um gap muito grande entre iniciação esportiva e o topo, o alto rendimento. O alto rendimento. E isso é exemplificado pela nossa participação na OLESC, a Olimpíada Estudantil, que nós ficamos em 6º lugar, e nos Joguinhos Abertos nós ficamos em 5º. É? Então, existe uma dessintonia nesse ponto que a gente procurou minimizar agora, né? Com a valorização desses técnicos, com a valorização dos profissionais, com uma reavaliação que nós estamos fazendo no Bolsa Desportista. Né? Nós estamos reavaliando todos os contratos, estamos estabelecendo novos critérios de classificação, tanto de atletas quanto de dirigentes, porque nós entendemos o seguinte: eu defendo, e eu venho da iniciativa privada, e eu venho dentro de um modelo de gestão, até pela minha formação, e eu defendo a meritocracia. Então, se você pegar o exemplo do xadrez, que nós temos várias crianças aí com 8, 10 anos de idade e que estão ocupando o seu espaço. Então, eu jamais poderia admitir que viesse um paraquedista de fora para ocupar um espaço desse, simplesmente para mim dizer o seguinte: não, nós fomos campeões no xadrez. Literalmente, isso não fazia parte do nosso radar. Né? E eu acredito que, se der continuidade dentro desse trabalho que a gente começou com essa valorização, eu acho que nós vamos poder resgatar aquilo que você falou. Né? O glamour dos Jogos Abertos, a participação da comunidade, não querendo me estender, mas assim, o esporte hoje, ele estava sendo o esporte para o esporte. E eu acho que não, o esporte ele tem que ser feito para o esporte, mas ele tem que ser feito para a comunidade, ele tem que ter a participação da comunidade. E nós vimos, tanto na OLESC, quanto nos Joguinhos e nos Jogos Abertos, os dois times jogando e os dois times esperando para entrar em campo, e isso era o público dos Jogos Abertos. Isso é lamentável, né? Isso era o público dos Joguinhos, isso foi o público da OLESC. Ao passo que nós temos aqui o maior evento, com certeza o maior evento esportivo de iniciação, que se chama Jogos da Primavera. Olha a diferença, Jorge, que nós encontramos nos Jogos da Primavera, que é desenvolvido pela Secretaria da Educação junto com a Secretaria do Esporte, mas olha a diferença. Nós tivemos mais de 13.600 inscritos nos Jogos da Primavera desse ano, com mais de 23 mil participações. 23 mil participações. Se a gente olhar a grosso modo, significaria mais ou menos de que cada atleta participou de uma ou até 2 modalidades. Mas, na natação, nós tivemos mais de 500 inscritos. No atletismo, nós tivemos mais de 900, né, dentro da idade, da sua proporcional. Né? E qual foi a nossa performance nos Jogos Abertos, na natação e atletismo? Não em demérito, mas houve uma participação. Mas esse gap que eu digo é que precisa ser trabalhado.
Tá? Porque nós temos um potencial fabuloso, nós temos um potencial incrível, que são as escolas, e é lá que nós entendemos que tem que ser feito o trabalho. E nós trabalhamos nesses 4 meses e pouco que eu estou à frente da Secretaria, no sentido de valorizar esse tipo de trabalho, valorizar os polos de iniciação esportiva, criar novos mecanismos, como a gente está pré-nominando, de despertar para o esporte. O que significa isso na prática? Tá? Nós estamos trabalhando com uma metodologia de polo de iniciação, mas já era da modalidade. E a gente identificou que existe um absenteísmo muito grande em algumas modalidades e uma rotatividade muito maior. Conversando com um psicólogo que está fazendo um doutorado nessa área, a gente procurou identificar qual é a causa dessa rotatividade, dessa falta de interesse. E diagnosticamos, não cientificamente, mas num primeiro momento, de que era o seguinte: todo pai, em tese, quer que o filho seja jogador de futebol. Né? Aí ele vai para uma iniciação do futebol, mas ele não tem dom, ele não tem vocação, ele não tem... O que acontece? A criança acaba se frustrando, acaba sendo assim, motivo de chacota entre os demais, e ele acaba perdendo o interesse pela modalidade e, consequentemente, pelo esporte. Pelo esporte de um modo geral. De um modo geral. Quando podia ter vocação para outra modalidade. Para outra modalidade. Então, o que a gente está trabalhando, e estamos aí em final de tabulação, de nós criarmos uma um degrau anterior que nós estamos pré-nominando de despertar para o esporte, junto com as escolas, junto com os técnicos formadores, e aí sim você coloca lá um número de crianças e os olheiros, vamos dizer assim, no bom sentido, vão olhar assim, ó, o Jorge tem... Vão analisar qual é a capacidade da criança, para qual tipo de esporte. Qual é a tendência que ela tem. E num segundo momento, aí sim, você pegaria essas crianças, né, e trabalharia elas já num segundo degrau ou num segundo passo, daquilo que ela tem vocação. Né? Então nós acreditamos que isso vai ser uma grande oportunidade de a gente fazer com que as crianças despertem para isso. E fiquem, né, na modalidade, né? E fiquem na modalidade. E aí termina esse espaçamento que o senhor fala aí. Porque assim, nos Jogos da Primavera, e eu acompanhei também todos os Jogos da Primavera para verificar realmente essa questão. A piscina do SESI, lá, por exemplo, na competição de natação, faltou espaço. Né? E aquilo lá deve ter, eu acredito, acho que 700, 800 pessoas. Quem é que estava lá? O pai, a mãe, o vô, a avó, incentivando. A criança do lado dizendo o seguinte, pô, é isso que eu quero. Né? E eu acho que essas crianças, assim, que é o momento que a gente vai fazer... Porque assim, o esporte ele não tem que ser feito pelo esporte, ele tem que ser feito para o esporte, como uma ferramenta de formação do cidadão. Né? Lá no esporte você tem a hierarquia, você tem a disciplina, você tem a regra, você tem a competição, que também é importante, não é? Mas são regramentos. Não é? E isso ajuda na formação do cidadão. E eu acho que esse é o grande trabalho, no meu modo de entender, da Secretaria. Não é? Que bom. Paulo, rapidinho, né? O que significa para você essa passagem pelo comando da Secretaria? Uma grande satisfação, né, por ter sido atleta há 54 ou 55 anos atrás. Né? Nunca tive pretensão de ser, né, por um convite do prefeito Mário, a qual eu agradeço aqui de público, porque ele nos deu liberdade, né, nos deu confiança, nos deu liberdade para poder trabalhar. E eu acredito assim, que o esporte de Blumenau tem tudo, Jorge, mas tudo para voltar a ser uma cidade do esporte, para ter o glamour, para ter aquilo que a gente tinha antigamente. Né? Há 20 ou 25 anos atrás, nós tínhamos os ginásios todos cheios. Né? Hoje, né, algumas modalidades fazem isso. Né? Mas, assim, o meu retorno para a atividade esportiva com 70 anos de idade, tá, foi um privilégio, eu digo que foi um privilégio, e a gente veio para somar e se colocar à disposição, né, de continuar construindo alguma coisa no esporte de Blumenau. Obrigado pela tua participação, parabéns, né, pela conquista dos Jogos Abertos Santa Catarina.
Muito obrigado, Jorge, e parabenizo aqui também a todos os atletas e dirigentes que, na realidade, eles foram os grandes atores de todo o processo, né? O que a gente fez foi tentar, né, colocar para eles e oferecer a eles as melhores condições de alojamento, de alimentação, de transporte, né, e de incentivo para ocupar e ter o resultado que a gente teve. Obrigado a você também pela oportunidade e um grande prazer em revê-lo pessoalmente. Obrigado. Paulo Roberto Demarque Mundi. Paulo Mundi, secretário de Esportes de Blumenau, conversou com a gente.